Que mais? Tu tá no computador. Então, tu tá vendo esses três pontinhos na vertical ali do lado do telefone vermelho no Google Meet? Sim. Clica neles, clica em alterar layout Tá? e depois clica em destaque. Tá. Pronto. Então ficou maior, né? Tu pode passar também o teu mouse ali no teu quadradinho, que tá teu nome ou teu rosto, não sei, e Eu vou clicar em desativar a câmera, minimizar. né? Oi? Vou desativar a câmera também, porque não tem Pode muito. ser, melhora a conexão também. E clique em minimizar ali para o quadradinho não atrapalhar. Eu só não sei onde que desativa a câmera aqui. Tem uma câmera do lado do microfone, é só clicar na câmera. Pronto, Ali achei. na parte de baixo do Google Meet. Já foi, já foi. Certo. Esse vestibular é um vestibular de uma faculdade específica? É do Mackenzie. Legal. As questões são bem interessantes mesmo. É, e eu tinha te passado a, eu não lembro o que que era a porcentagem, né? Quantas questões são de matemática, quantas questões são de física, quantas questões de química, e também o peso, né? Que tem para mim. Eu vi. Então são 9 questões de matemática, né? Porque engloba a geometria, e 7 de física. Só que matemática e física tem peso 3, que é o mesmo peso de português e biologia. Aham. Então, eu acho que matemática é o que mais tá me, o que mais me prendeu, né? Certeza. E outra coisa, né? Se tu entender bem a matemática, pelo menos a parte de conta da física vai te sair fácil também, né? Sim, Muito provavelmente tu vai ter que só decorar as equações e pronto, né? eu, quando estava no colegial, eu fazia aula particular de matemática, de física e química. Exatas nunca foi o meu forte, né? Aham. Mas eu passei de ano, eu fiz vestibular, fiz FUVEST, fiz Enem, e não foi uma desgraça. As coisas básicas eu lembrava, eu não era muito bom, mas eu lembrava. Agora eu esqueci tudo. Assim, eu sei que para descobrir Tu faz faculdade do quê? de biologia, ciências biológicas. Sim, sim, sim. Só que eu faço na IMB, e a prova da IMB é, você faz a matrícula, você passa, não é, né? Você faz a inscrição e você passa. A prova é uma redação que é corrigida por um bot, e no mesmo dia sai a aprovação. Aham. Não é um processo seletivo de verdade, né? Então agora, depois de 18 anos, eu estou fazendo uma prova que vai cair coisa que eu realmente vou ter que estudar. Então, Certo. eu acho que eu fiz essa prova de 2020, eu fiz anteontem, eu acertei alguma coisa que eu chutei, porque eu esqueci muita coisa. Eu esqueci Pitágoras, seno, cosseno, tangente. Eu sei que é muito fácil, geometria não era ruim. Eu esqueci área de círculo, não lembro se era Pierre ao quadrado, alguma coisa assim, né? E caiu também uma questão de área de um hexágono, e você tinha que subtrair a área de um círculo. Se eu soubesse as fórmulas, eu teria acertado, porque é tudo questão de lógica, né? Nesse vestibular eles não dão as equações. Não, é exatamente como está aí. É Entendi. exatamente isso. Entendi. Complicado, hein, velho? Complicado. É, Tem bastante coisa para decorar, né? sim, e aí são teoricamente poucas questões, só que cada uma é uma coisa que não tem muito a ver com a outra questão, né? Então pode ser que caia tudo, né? Entendi. Velho, o negócio vai ser tu saber álgebra. O que eu acho desse vestibular aí? Vai ser você saber fazer álgebra básica, do tipo isolar números, né? Uhum. E isolar o x, encontrar o valor dele. É, E eu acho que isso vai ser o suficiente para física, tá? Daí saber isolar x a partir de matemática é suficiente. isolar X, eu lembro que eu conseguia, eu sabia fazer função, mas caíram umas coisas que eu não lembrava, entendeu? Que eu até já vi antes, mas não lembrava. Por exemplo, essa questão aí, 19, que tá aí. Isso é uma coisa que eu saberia fazer. Eu sabia fazer na época que eu sabia o que era o seno e cosseno, entendeu? Eu sei o que, Uhum. eu sei mais ou menos o que é, mas eu esqueci completamente como que chega nas respostas, e também o que precisa fazer. Caiu duas questões, acho que na de 2020, que era basicamente converter quilômetros por hora para metros por segundo. Eu esqueci que era fazer vezes ou dividido por 3,6, né?
é uma coisa que eu esqueci completamente. Eu nunca mais vi isso na minha vida, então o meu cérebro apagou, né? Então, duas questões na mesma prova que era praticamente converter metros por segundo para quilômetros por hora. E as duas questões eu errei porque eu não tinha ideia, né? Certo, são algumas coisas que tu é obrigado a decorar, porque deduzir na hora da prova fica meio complicado, né? Tipo, É, até dá para deduzir como é, o que tu tem que multiplicar ou dividir para fazer a conversão, mas é meio complicado. Na hora da prova, né, na afobação, fica difícil. Essa questão de cosseno aí, também não é muito trivial, né? É uma coisa difícil de lembrar. Bem difícil. Agora, o que vai rolar? Vamos olhar isto, né? Cosseno de x igual a 1 meio. Bem, aqui tem duas formas de fazer, tá? Tem a forma decorada, que eu recomendo assim fortemente que tu decore, mas uhum. não sei se tu vai conseguir decorar tudo até lá, né? Ou tem uma equação, que talvez seja o caminho mais difícil, mas não sei, são dois caminhos aqui. A questão é a seguinte, existe uma tabela de ângulos que é muito importante tu decorar, que são a tabela dos ângulos notáveis, lembra disso? Eu lembro que existe isso, mas não. Bem, tem que decorar essa tabela, definitivamente. Que a questão de as questões de trigonometria que vão cair, elas têm a ver com essa tabela, tá bom? Uhum. Então, vamos ver. Ah, eu 1, lembro. 2, 3, Já viu esse funk? 3, 2, 1. Todo Os mundo funkeiros. sobre 2. Tem que Raiz saber em de cor cada essa um. De tabelinha novo. aí, hein? 1, 2, 3. 3, 2, 1. Todo mundo sobre 2. Raiz em cada um. A tangente agora, galera, é um pouquinho diferente, mas vem comigo, é só fazer assim, olha só. Raiz de 3 vem sobre o 3. 1, raiz de 3. Raiz de 3 vem sobre o 3. 1, raiz de 3. Raiz de 3 vem sobre o 3. 1, raiz de 3. Demorou, Beleza? galera. É isso aí, velho. Se decorar isso aí, tenho certeza que as questões de trigonometria tu resolve fácil, tá? Uhum. Na minha época não tinha nem funk. É, claro. Tua Eu época é a fui. mesma caminho, mas hoje em Ah, dia os caras precisam de tudo para aprender, né? Então a gente pode aproveitar. uhum. O moleque na escola hoje, se não tiver um palhaço lá na frente dando aula, eles não Não, ficam dentro sim. da sala. Eu lembro que o meu professor de geometria compunha música. Tem coisa que eu não esqueço até hoje, graças a ele. Mas. Legal. Vamos lá. Então, o que acontece? Ele está nos dizendo que o cosseno de x é 1 meio, certo? Então, x é 60. Exato. Não, bem, isso, exatamente. Olha só, você pegou rápido. Isso aí. Então, significa que o x é 60. Agora, se o x é 60, qual que é o cosseno de 2x, né? Essa é a Seria o pergunta. cosseno de 120, mas daí eu não sei como que Cosseno foi. de 120, exatamente. Daí você tem que conhecer um pouco do círculo trigonométrico. Assim, não tem muito jeito. Bem, tem vários jeitos, né? Mas, não sei, tem tantas formas de mostrar isso. Para mim é complicado assim ver qual é a melhor para ti, né? Porque como é a nossa primeira aula, mas Uhum. assim, o que são esses valores, né? Que a gente obtém ali 1 meio, raiz de 2 sobre 2, ali, que é aquelas coisas, né? Na verdade, cara, o que acontece é que você tem um negócio chamado círculo trigonométrico, onde o eixo y, ele é o seno, e o eixo x é o cosseno, tá bom? Tá. Então, por exemplo, quando aparece que o cosseno de 60 graus é um meio, significa o seguinte, que quando você pega o ângulo aqui de 60 graus, ó, aqui é 45, aqui é 60. Quando você pega o ângulo de 60 graus e faz a projeção, esse carinha aqui embaixo, ele mede um meio. Sacou a ideia? Uhum. Porque como esse aqui é o eixo do cosseno, né? É isso aí. Agora, qual que é o segredo para descobrir qual que é o cosseno de 120, então? Você vai ter que lembrar algumas coisas, do tipo, cada quadrante tem 90 graus. Então, aqui, ao todo, tem 90. Então, 90. Certo. E daí, 90, e aqui tu vai ter, então, mais 30. Olha só.
30. Então é 90 mais 30, né? Que é 120, né? E o Não é cosseno, justamente o que a gente quer? e o cosseno de 90, eu Cosseno de lembro. 90 é zero, mas isso não importa. O que importa é o ângulo. Como a gente sabe que esse ângulo verde aqui, vamos dizer assim, ó, é 120 graus, não é o ângulo que a gente quer, uma vez que o nosso x é 60, Uhum, certo? E daí o cosseno não é justamente um valor desse tamanho ali na projeção no eixo x? sim. Bem, quanto é que vai medir esse cara, né? Você tem que lembrar que, bem, se o cosseno de 120 é o cosseno de 90 mais 30, né? E 30 graus aqui para a direita, de acordo com o funkzinho lá, era raiz de 3 sobre 2, significa que 30 graus para a esquerda também vai ser raiz de 3 sobre 2, né? Que está meio esquisito aqui, porque deveria ser raiz de 3 sobre 2 a resposta, sendo de 2x. Se o x é 60, o cosseno de 2x é o cosseno de 120. E 120 é 90 mais 30. Então, esses 30 graus aqui para cá é o cosseno é menos raiz de 3 sobre 2. Isso aí, tá faltando essa resposta aqui. Essa é a resposta certa. Se jogar no Mas frango, não vai é, dar. mas não é menos raiz de 3 sobre 2 mais meio? Por que mais meio? Porque Não, daí não é lá. não. Ah, por causa do laranja aqui, né? Não, não, não. Ele conta sempre do centro, tá? Tá. E, pô, tá errado aí, tá? O gabarito. O gabarito é errado, velho. Tá bom? Porque, de fato, o x ali é 60, porque o cosseno de 60 é um meio, né? Então, nós estamos querendo o cosseno de 2x, o cosseno de 120. E, de acordo com a calculadora do Windows, o cosseno de 120 é... Não, pera. Tô maluco, velho. O que tá acontecendo aqui, velho? Cosseno de 120 é menos um meio? Como assim? Tô maluco? 90 mais 30 não é 120, não? Cosseno de 30 não é raiz de 3 sobre 2, não? 230 raiz de 3 sobre 2. Caraca, velho. Eu tô alucinando o quê, mano? Que isso? 60 vezes 2 é 120. E cosseno de 120 na tabela ali. Cosseno de 30, quanto é que era na tabela ali? Raiz de 3 sobre 2. Pois é, e não tá dando aqui. 90 graus mais 30, 120 graus. Mas Ah, tá, já sei qual é o problema. Fiz besteira, fiz besteira. Desculpa, velho, tô com a cabeça do mundo, aqui tá meio tarde. De fato, aqui é 30 graus, né? Mas o problema é que a gente sempre conta o ângulo com o eixo. E aqui é 60, então, né? Porque aqui também tem que ter 90 graus, não é mesmo? sim, Isso. Então, de fato, né, é menos um meio, porque, de novo, né, o cosseno de 60 não era um meio para a direita? sim, Então, 60 para a esquerda vai ser um meio para a esquerda, que é menos um meio. Beleza? Deu para entender mais ou menos por que aqui é menos um meio? Porque, vamos dizer assim, é o mesmo tamanho aqui para a esquerda e para a direita, né? Que é 60 graus aqui e 60 graus aqui. sim, entendi. Ele conta a Né? parte de cima, desce para o eixo. Ah, tu pegou a ideia. É isso mesmo. Show de bola, show de bola. Tá, mas esse é o jeito fácil ou o jeito difícil? Cara, por incrível que pareça, esse é o jeito fácil. Não tem outro, cara. Tu tem que Mas conhecer o isso, círculo trigonométrico, sabe? sim. Então, assim, geralmente quem faz essa questão na prova vai fazer o círculo e vai traçar os. Ou já sabe de cor que. Quem vai fazer na prova vai fazer esse círculo aqui. Porque às vezes é difícil saber de cabeça essas coisas. É difícil saber o que é o 120 do lado esquerdo comparado com o lado direito. É difícil. Então, quando tu faz o desenho, fica bem claro, né? Então sempre quando for calcular o cosseno ou o seno, né, de alguma coisa que seja maior do que 90, vai pegar o lado negativo. Exato. Tá? Exatamente. Quando tu tá para frente do 90 graus, tu sempre vai ter que tomar esse cuidado aí de, às vezes, ser negativo pro cosseno, tá? Tá. Beleza? Vamos para a próxima?
Por isso que a resposta é menos 1/2. Só me explica uma coisa que eu esqueci. Diga. Esqueci o que é seno, cosseno. São funções. Função na matemática é uma coisa que tu joga um valor e recebe outro, né? O seno e o cosseno são funções que tu joga um valor e recebe outro. Só que são funções associadas com triângulos, associadas com esses círculos, né? A angulação do círculo. Eu lembro que no triângulo retângulo, acho que isso é Pitágoras, né? Você tem o ângulo reto, e daí você tem os outros dois ângulos, e um lado tem o seno, o outro cosseno, e o outro a tangente. Não é isso? Uhum. Ou não? Bem, é isso aí, é isso aí. Quando tu tem um triângulo, o que acontece? Um triângulo genérico aqui. Bem, não pode ser tão genérico assim, ele tem que ter um ângulo reto, tá? Sim. Daí vão surgir algumas relações para o tamanho dos catetos. Bem, esse aqui, como é o maior lado é sempre ao Nossa, contrário do ângulo de eu 90 estava graus. confundindo cateto com cosseno. Não, cuidado. É, Catetos são lados de triângulos, né? sim. Daí você vai ter que h ao quadrado, que é o maior lado. Desculpa, eu coloquei o quadrado aqui, mas não tem Que é a quadrado. hipotenusa, né? Hipotenusa, exatamente, chama de h. É a ao quadrado mais b ao quadrado. Isso. Agora, se for um ângulo reto, se for um triângulo retângulo, tu vai ter o seguinte, né? Tu vai ter um ângulo aqui, tu pode associar esse ângulo e lembrar algumas coisas que pode te ajudar a receber alguma informação que tu precisa para achar o que a conta pede. Por exemplo, o seno do ângulo, ele está sempre associado com o cateto oposto e com a hipotenusa. A dividido por H. Tá bom? Esse é o seno. Tu pode conseguir o valor do seno de um determinado ângulo do teu triângulo retângulo se você souber os catetos dele, né? O oposto e a hipotenusa. Ó, Eu acho que tinha uma questão assim na prova. provavelmente. E daí aqui o cosseno é sempre o adjacente. Adjacente significa ao lado. Então Sim. B está ao lado do θ, né? Daí B por H. A letra está meio feia, né? O B parece o H, mas cateto adjacente pela hipotenusa, tá bom? Tá. Isso. Então, por exemplo, aqui, não sei, digamos que a gente tivesse um triângulo retângulo desse, e a hipotenusa fosse 2, e o cateto oposto aqui do ângulo θ fosse 1, né? Daí a gente quer saber qual é o ângulo θ, por exemplo. Cateto oposto dividido pela hipotenusa. Bem, qual que é o seno que dá 1/2? O ângulo de qual ângulo eu preciso para que o seno dê 1/2? Lembra lá do funkzinho? 30, né? Isso, exatamente. Não significa que esse ângulo ali é 30. Eu tô vendo a tabela, não é que eu decorei já. Tudo bem. O que eu quero dizer é que existem alguns resultados que vão aparecer com muita frequência, tá? 30, 60, 45. Uhum. Que são os ângulos que você falou, né? Notáveis. Os ângulos notáveis. Exatamente. Muito bem. Muito bem. Agora, vamos para o próximo, né, meu velho? Vamos ver a próxima questãozinha aqui. Tem uns ângulosão. Ai. Tem a ver com essa coisa que eu acabei de desenhar para ti, né? Círculo trigonométrico. Seria paralela a BA, medida do ângulo BCD, 140. A medida do ângulo BCA é 75. Então, os ângulos X, Y e Z medem respectivamente. Nossa, eu lembro disso. Eu não lembro exatamente como faz, mas eu lembro que você primeiro tem que descobrir o... tá. Eu sei que tem que somar o C, Z, Y e esse restinho que sobra do triângulo mais 140, que dá 360, né? Isso, sim. Esse tipo de coisa sempre ajuda, é claro. Bem, existem várias regras quando a gente está falando de Mas triângulo. C, Z, Y dá 180, né? Então eu sei que se eu colocar uma letra do lado do Y, ele vai dar 180 menos 140. Então Boa! eu já sei que esse ângulo aqui é 40, Era né? esse que eu queria que tu visse. Isso mesmo, aqui é 40. É 40. Se eu tenho 40 e 75,
eu consigo descobrir o x mais fácil, não consigo ou não? Perfeito, foi pelo caminho certo. O problema dessas questões é a gente ir pelo caminho errado. Pegou o certo já na reta, gostei. Tipo, 65, x é 65. porque a soma dos ângulos de triângulo sempre é 180. Qualquer triângulo, pode ser o triângulo mais esquisito que for. A soma dos ângulos dá 180. Tá, perfeito. Então agora já dá para saber que C mais Y mais Z também é 180. Também é 180. 180. C também vai ser 40, Como é que você sabe? porque é o ângulo oposto. Boa, isso aí. Porque Isso aí. é o ângulo oposto. Então dá para saber que deixa eu ver, 40, 40. Tipo, Como são assim, o desenho não ajuda, mas se tu reparar bem, o y mais z é oposto ao 140, né? é oposto a 180? E- não, oposto ao Não, 140. Esse ângulo aqui é igual a esse. é verdade. E assim, mesmo se tu não reparasse dessa forma, né? Como aqui a gente tem um ângulo. Ah, tem um nome. Tem um nome que eu não estou lembrando. É o ângulo Ângulo reto? suplente, suplementar, Nossa, suplementar. é verdade, é. Eu sei que Y mais Z é 100. Não, então, mas é 140. É 140. A soma tem que dar 180, lembra? Isso, tá certo, tá certo. Isso. Y mais Z é 180. E aí, o que mais será que a gente faz para encontrar especificamente qual que é o valor do Y e do Z, não é mesmo? Hum, o Z é igual ao X. O Z é igual a X? Não, não, ninguém está me dizendo que a reta. Peraí, tem uma coisa de paralelismo, né? As duas Isso são aí. paralelas. Isso, peraí, BA é paralelo a CE. É verdade, é verdade. Eu não tinha lido isso. Então Estava Z é só igual pelo ao X. desenho. São paralelos. Então, de fato, Z é igual a X. Muito bem. Então Z é 65 e Isso. Y é 140 Então, menos 65, que 35, né? quanto que dá? Vai dar provavelmente 75. Boa, garoto. Caramba, gostei de ver. Para quem não estuda há tanto tempo, tá bem, cara. Tá bem. Tem umas coisas que eu acho que é mais a memória fotográfica, de ver o negócio paralelo, de ver um na frente do outro. Geometria não era ruim. O meu problema era mais função, era mais. Enfim, geometria até que eu ia bem. Bom, é Mas isso aí. Tô gostando, tá show. Porque você parecia que tava dando desculpa de coisa que você ia errar muito. Mas você tá acertando as coisas, poxa. Tá entendendo rápido. Assim é bom. Tô gostando. Mas se também tiver dificuldade, não tem problema. Estamos aí para ajudar. Vamos lá. Se o décimo. Bem, veja que a gente está fazendo agora de um assunto completamente diferente, né? Sim. É progressão, se eu não me engano. Se o décimo e o 15º termos de uma progressão geométrica, é uma progressão que ela se dá por meio de multiplicações. Sim, a PG, né? Isso. São, respectivamente, ó, décimo e o 15º. Então, o que a gente vai chamar de A10 é o 3, 15, 12. E o A15, 3, uma cacetada de número aqui embaixo, né? Tá, isso é uma coisa que eu não lembro. Eu não lembro o que é termo. Não se preocupe, estamos aqui para isso. Bem, o que é uma PG? Como a gente acabou de conversar, é uma coisa que está associada com multiplicações. A Sim. forma geral de uma progressão é mais ou menos assim, ó. O enésimo termo da progressão vai ser o A1, o primeiro termo, vezes a razão elevado a n menos 1. Tá bom? Então, o que eu quero dizer com isso? Por exemplo, qual que é a progressão do 2, né? 2, 4, 8, 16, 32. Perceba que de um termo para o outro eu estou multiplicando, né? Por 2, certo? Uhum. 2, 4, 8, 16, 32. Beleza. Então, qual que é a razão aqui? A razão é o cara que eu multiplico, que eu mudo de um termo para o outro. Que no É o caso é 2. Exato. Agora, bem, se eu fosse dizer quem é cada termo aqui na brincadeira,
o 2 seria o A1, né? É o primeiro termo. Certo. E, então, o n dele é 1, certo? Portanto, eu colocaria 1 aqui e ficaria r elevado a n. Agora, o n é 1. 1 menos 1 que é 0, certo? Certo. E 1 menos 1 é 0. E qualquer coisa elevada a 0 é igual a quê? Sabe? Eu não lembro, mas eu acho que é 1, né? Exato. Qualquer número elevado a 0 é 1, tá bom? Isso aí. Então, no fim das contas, vai ficar só 2, né? Esse cara aqui é o próprio 2 e vai ficar só ele quando estiver falando do termo A1. Agora, quando for para o termo A2, que é o 4, né, o segundo termo aqui, o n dele é o 2. Então, tu vai continuar tendo 2 aqui, porque esse primeiro termo é fixo, é o primeiro, não tem o que fazer, né? Uhum. A razão também é 2, porque a gente reparou que de um para o outro vai multiplicando 2, e aqui o n vai ser 2. O n também é 2, todo mundo é 2. 2 menos 1, 1. Daí vai ficar 2 vezes 2 elevado a 1. 2 vezes 2, 4, certo? Ah, sim. E assim sucessivamente, certo? Então perceba uma coisa. Toda vez que você tem essa sequência de termos, né, o que vai acontecer é que a multiplicação de um termo para o outro está associada, vamos dizer assim, a mudança de um termo para o outro está associada diretamente com a razão. Né? Quanto mais na frente o termo tá, mais vezes ele foi multiplicado, né? Mais vezes a razão foi multiplicada, não é mesmo? Uhum. Sim. Isso. Então, tá bom. A ideia é essa. Portanto, pela lógica aqui, o que acontece quando eu tenho a 10 e tenho a 15? Né? Bem, a gente não acabou de ver que o A1, o A2, desculpa, é o A1 vezes a razão? Sim. Então, o A3, qualquer que seja a nossa série, vai ser o A1 vezes a razão. Né? Porque o A3 vai ser igual ao A2 vezes a razão. Pera, não entendi. Ó, se o A2 é o A1 vezes a razão, o A3 é o A2 vezes a razão também. Todo termo é o anterior vezes a razão, certo? O Tá. 8 não é o anterior vezes 2? Mas a fórmula original, a fórmula é o A1 vezes a razão elevado a n menos 1. Só que isso não vai ajudar muito aqui. O que vai ajudar é perceber que todo número é o anterior vezes a razão, certo? Tá, entendi. Isso, 32 é o anterior, que é o 16 vezes a razão, que é 2. 16 vezes 2, Isso. Então, por exemplo, o A3 é o A2 vezes a razão. Só que o A2, por sua vez, é o A1 vezes a razão. Sim. No caso, então, perceba que vai ser basicamente, né, a distância que está de um para o outro na razão, olha só. Do 3 para o 1 não é 2 de diferença? Então, eu tenho que multiplicar a razão duas vezes. Se tu quer saber qual que é o A3, é só fazer o A1 e multiplicar pela razão duas vezes. Se tu quer saber qual que é o A4, vai ser o A1 vezes a razão três vezes. E assim Tá, sucessivamente. tá. Eu tô começando a lembrar dessa aula lá muito tempo atrás, mas eu tô tá Sem iluminando. problema. Vamos lá. Digamos que a gente então está falando de A10 aqui, né? Bem, quem que é o A 10 vezes A11? o A10 A11 vezes vai a ser razão. a 10 vezes a razão, Isso. certo? Quem que é o A12? Vai ser o A11 vezes a razão, mas o 11 não é A10 vezes a razão, então vai ser o A10 vezes a razão ao quadrado. E assim a gente vai chegar que o A15, outro dado que foi informado lá, vai ser o A10, que Vezes a razão, a gente sabe esse cara, vezes a razão é quinta, não é mesmo? a quinta, sim. Então, se a gente já sabe qual que é o A15, a gente acaba virando achar o X, né, praticamente. Basicamente isso. Boa, garoto. A gente sabe quem é o A15 e quem é o A10. São esses caras aqui. Então, E o vamos 20º lá. termo, né? A gente precisa saber o A25, é isso? Isso, mas veja que, novamente, daí uma vez que tu tiver a razão, é só tu jogar na fórmula e pronto. Não é mesmo? Descobrindo o A, descobre tudo. Descobrindo o A1, né? O A1, né? E também vai dar para descobrir utilizando a fórmula. Afinal de contas, o A10 não é o A1 vezes 9 vezes a razão? Sim. Quando tu saber qual for a razão, vai ficar fácil achar qual é o A1, não é mesmo? Uhum. Beleza. Então Então, então dá para falar que, por exemplo, que 3 sobre 163 blá blá é igual a 3 sobre 512 vezes
é 5 vezes o primeiro, a quinta, né? Exato. Vezes a razão a quinta. Isso, é por isso que a gente deixou eles juntinhos aqui e relacionados, né? Exatamente. A 15 é a 10 vezes a razão a quinta, muito bem. Então agora dá para fazer algumas Isso. simplificações, tipo cortar os três aqui, né? Eu Tá, não sei 4, se para 3. ti tá básico isso, não sei. Não tá tão básico, mas eu tô conseguindo entender. É que assim, depois eu vou ter que rever isso para anotar essas fórmulas e decorar essas fórmulas até o dia da prova, né? Pode ficar tranquilo, tudo aí que eu estou fazendo eu vou te mandar no Zap depois, tá? Além do É, vídeo da aula também, beleza? eu vi que você está gravando também as imagens, né? Então Aham, isso aí. fica fácil. Mas Isso. eu tô entendendo. O importante é que eu tô entendendo. Depois, a parte de resolução de exercício é decorar a fórmula e saber aonde usar, né? Então, acho que. É complicado, mas se tu fizer bastante provas do mesmo vestibular, é muito provável que tenha questões parecidas de um Uhum, vestibular para o outro, sabe? Então, pode ser que tu fazendo muitos exemplos do vestibular vai cair alguma coisa igual, ou na mesma ideia, mesma estratégia de resolução, tá bom? no mesmo nível de dificuldade também, né? Exato, mesmo nível com certeza. Só que algumas questões elas têm um enunciado muito diferente, daí tu pode ficar meio perdido. Sim. Beleza. Bem, então estamos chegando lá, né? Nós estamos próximos de encontrar qual que é a razão. Por hora eu cortei o 3 porque o 3 ele está nos dois ao mesmo tempo. E agora, como 512 está dividindo o R à quinta, 512 vai para o outro lado, tá? Dividido aqui por 1, 6, 3, 8, 4. R à quinta. Eu não Beleza? entendi. Bem, Tá, quando uma coisa está dividindo, ela não vai para o outro lado multiplicando, sim. né? Tipo, a gente faz isso o tempo todo para isolar o x, né? Por Sim, exemplo, sim, sim. Só que aqui tá ao x igual contrário. a 4. Aí o x vai para o outro lado, o 2 vai para o outro lado dividindo, né? Sim, sim. Tá Então, fazendo eu o fiz isso. oposto. O oposto, exatamente. 512 estava dividindo, foi para o outro lado multiplicando. Explicando. Tá certo. Tranquilo. Bem, claro que tu não vai poder usar Calculadora. calculadora na prova, né? O que é um problema. O que a gente vai fazer aqui é fatorar, é o que tem. Né? Já que tu não pode usar calculadora, vai ter que fatorar. Ou fazer a divisão de 16.384 por 512. Isso também dá. Para dar uma simplificada nisso aqui, né? Uhum. Bem, tu saberia dividir o 16.384 por 12? Por 12? Desculpa, por 512? Que é o que está. Tipo, não é exatamente isso que está acontecendo aqui. Na verdade, é o 512 que está dividido por 16.384, né? Mas, meio que a ordem não vai importar, porque se tu encontrar que dá uma resposta aqui, não sei quanto é que vai dar essa resposta, é só tu pôr essa resposta aqui na parte de baixo. Digamos que dê 32. Tu vai colocar aqui 32, entendeu? E, né, e aqui em cima 1. Agora, por que isso está acontecendo? Porque é um jeito rápido de resolver fração. É um jeito. Não tem um jeito muito rápido de resolver uma conta feia dessa. O jeito Uhum. mais fácil vai ser fazendo essa divisão aqui, tá? Eu faria, a minha primeira intuição seria fazer o oposto, né? Seria fazer Não, 512 não, sabe por que dividido tu não pode fazer o oposto? Porque se tu fizer 512 dividido por 1.000, é 16.384, vai dar 0 ponto. 0,00, vai ser uma coisa muito ruim de trabalhar, entendeu? É. Então, por isso que eu já vou te explicar o que, que vai rolar, mas para isso eu vou te pedir, por favor, que tu tente resolver essa divisão, tá? Para eu ver como é que tu tá de matemática básica. Pode ser? Pode. Peraí. Beleza. Quando tu terminar, me fala qual que foi o resultado, tá bom? Uhum. 384 dividido por 512. Nossa, faz muito tempo que eu não faço uma conta manual, sim. Pois é. Mas tem que estar acostumado pro vestibular, né? Se não chegar lá, vai aparecer umas contas feias. Complicado.
Eu travei. Eu não lembro como é que faz divisão básica. Assim, peraí. Deixa eu tentar. Sempre tem que começar pelo primeiro número que for maior do que o que está na chave. 1 não é, 16 não é, 163 não é, 1638. 1638 é. Daí tu tem que pensar na tabuada do 512. Qual Sim. número vezes 512 tu acha que é mais próximo ou igual a 1638? 2, né? Não, vou te dar a dica, 3. Claro, claro. Vai dar 1536, né? Não. É, É, mil, eu mil, acho, não sei, eu tô acreditando em ti. não, eu tô fazendo de cabeça. 12 vezes, 1536, poxa, é isso aí, acertou. 12 vezes 3 é 36, né? Pô, gostei, cara. Então, 1536. Então, é 3, daí eu faço menos 1536. Vai sobrar 102. E daí desce o 4, né? Isso. E daí vai dar 2, é 32. Você tinha colocado. Isso, muito bem. Você tinha colocado 32 ali. Pois é, foi um, como é que Não se sei, diz? não sei se foi Tem um nome. automático. É tipo um, tem um nome isso, é um foreshadow. É, Foreshadow numa história quando aparece uma coisa no começo dela e no fim aparece ela de novo. sim, mas tá, entendi. Sempre vai pelo maior, então sempre vai pela esquerda, né? Para facilitar a tua vida. Agora, bem, de fato, o que está acontecendo aqui, sim, é o de cima pelo de baixo. Tu estava certo quando falou que aquela era a divisão que tem que fazer, mas eu estou te dando dicas aqui, né? E qual é a dica? Quando a gente faz uma divisão, além de tudo, né? O número que está aqui multiplicado por esse dá o que está aqui. Sim, Isso é bem óbvio, né? Quando a gente para fazer um exemplinho do tipo 6 dividido por 3 não dá 2? Por que dá 2? Porque 2 vezes 3 é 6, né? sim, Então, em outras palavras, o 1000 qualquer coisa aqui, o 16.000, esse cara todo, é de fato igual a 512 vezes 32, não é mesmo? sim. Agora, qual que é a ideia? Vou pegar esse cara e colocar aqui. Por que eu faço isso? Porque Corta igual 4. em cima e embaixo corta. Lembra disso? Uhum. Em cima fica 1. E isso, em cima fica 1, não fica 0, fica 1. Cortou é dividir igual, né? Vai ficar 1, exatamente, vai ficar 1 sobre 32, muito bem. Então, qual que é o número que vezes ele mesmo 5 vezes dá 1 sobre 32? Sabe? Não, Bem, tu não precisa se preocupar com a parte de cima, porque 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 é 1, né? sim. Tem que lembrar que fração, bem, vai ser uma fração, né? Então tu tem que lembrar que vai ter um número com 1 em cima, vezes um número com 1 em cima, vezes um número com 1 em cima. É o mesmo, claro, mesmo número. Uhum. Multiplicado por ele mesmo 5 vezes vai dar 1 sobre 32. Né? Então, na verdade, a grande pergunta está aqui, né? Quem que é esse x que multiplicado por ele mesmo 5 vezes dá 32, né? X aqui Certo? ainda 32. Lembrando X, que multiplicação de fração é o de cima com de cima, de baixo com de baixo, né? sim. Agora, como é que a gente encontra uma coisa como essa? Fatorando. Eu não lembro como Sabe de faturar. cabeça é fatorar, né? Fatorar é legal, cara, é divertidão, ó, tá vendo? É só fazer divisão, vai dividindo, dividindo, dividindo. 3, 4, 5. Olha só que coincidência. O 32 é justamente 2 elevado à quinta. Legal, né? Ah, calma. Fatorar, você vai dividindo. Isso. Tá. Fatorar é como o próprio nome diz. Ele reescreve algo em fatores, em pedaços, em multiplicações. Uhum. Então, o 2 elevado à quinta, ele é exatamente 32. Eu estou reescrevendo 32 de outra forma. Mas por que que. Mas por que que você. Por que Por que que você fazer, colocou. né? Vou te Não, explicar por que fazer. Porque a é, gente não está buscando um não, número. a minha questão é: fatorar sempre vai ser por 2? Não, não, não. Às vezes o número não é divisível por 2, né? Mas como você sabe que é par, você colocou 2 porque é o menor número que você sabe que é. Exato. Quando a gente vai fatorar, a gente sempre tem que dividir pelo menor número. E como eu vi que o menor número era o 2, eu dividi por E 2. vai dividindo até sobrar 1. Até sobrar um, ou vai acontecer de aparecer um número que não é divisível por 2, né? E daí o que acontece? Quando não Daí tu tem aparece que um. dividir pelo próximo primo, que no caso é o 3.
Daí Daí, se não for divisível por 3, tem que dividir por 5. Se não for por 5, tem que dividir mas por daí eu 1 por recomeço, 7. né? Eu recomeço e divido tudo, eu recomeço e fraciono por 3, é isso? Exato. Não, não é recomeçar, é continuar dali onde não dava mais para dividir por 2. Mas se não divide mais por 2, e se for menor do que 2, vai ser 1, é óbvio, tá. Tá. 24, por exemplo. Divide por 2, 12. 12, Divide por 2, 6. Divide por 2, 3. 3 não é divisível por 2, certo? certo. Tem que Daí, dividir por 3, então. Daí dá 1. E é tá. 2 ao cubo vezes 3. Entendi. 2 ao cubo vezes 3. Tá. Certo. Mas isso já é um pouco mais difícil de cair, né? Definitivamente não, pode cair, com certeza. Uma fatoração que dê. Sim, Que, claro. Vai que não se. acontecer o tempo todo. Quando for fazer uma raiz quadrada, vai aparecer, definitivamente. Qual que é a raiz quadrada de 144, tu sabe? Não, Qual não o número que lembro. multiplicado por ele mesmo dá 144? Não sabe? 9? Não lembro. 9 vezes 9 é 81. Não, tá. Ó, 144, né? Se tu não sabe fazer uma raiz quadrada, Eu não lembro. cabeça, tu tem que fatorar. Tu é obrigado a fatorar. Então, tu vai fatorar, vai ficar 72, vai ficar 2 por de novo 36, 2, 18, 2, 9. Olha só, o 9 ele não é divisível por 2, porque ele é ímpar. Tem que dividir por É 3, é 3. divisível por 3. 3, 3, 1, acabou. Então, significa que 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, vezes 3 vezes 3, é a mesma coisa que o 144. 2 vezes 2 é 2 ao quadrado. Vezes 2 vezes 2, que é 2 ao quadrado. Vezes 3 vezes 3, que é 3 ao quadrado. Então, a raiz quadrada de 144 é a mesma coisa que 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 3 ao quadrado. E aqui vem o grande pulo do gato. Tudo que está ao quadrado dentro da raiz quadrada pode sair para Você fora dela. corta. Então é 2 vezes 2 Corta. vezes 3. 2 vezes 2 vezes 3, que é 12. Né? Então, a raiz quadrada de 144 é 12. O número multiplicado por ele mesmo da... da... Tô viajando aqui. Da 144 é o 12, tá bom? Tá bom. Com certeza tinha que ser uma coisa maior que 10, né? Porque 10 vezes 10 é 100. Uhum. Mas poderia ser também. Eita. Mas poderia ser também que não tivesse resposta. Uma raiz perfeita. Anyway, isso não fazia parte da nossa conta, foi só um exemplo. Sim. A importância de saber fatorar. Você escrever um número como a multiplicação de outros números. Nós temos 2 a quinta aqui. Beleza. 2 a quinta. Beleza. O Você que vai sabe que acontecer? x Significa aqui que é o 32. Significa que o cara aqui, né, que vai dar 32, é o 2, né? 2 é a quinta. Então, né, voltando para esse cara aqui, que era o que a gente queria resolver, a gente sabe que 32 é 2 a quinta. 32 é 2 a quinta. Tá. Então, como a gente está buscando R a quinta, bem, a gente já sabe, então, que a razão, né, vai ter que ser 1 meio. 1 meio vezes 1 meio vezes 1 meio vezes 1 meio vai dar 1 sobre 32. Porque é como se eu tivesse feito a raiz quinta dos dois lados, né? Dá para cortar os dois quintos, né? Exato, exatamente. Corta os dois, porque é, é divisão, não é? Exatamente. Não, é divisão, né? O Não, 2 é raiz aqui. quadrada, né? Raiz quadrada. Não, sim. Mas quando vai para o outro lado, a potência vira raiz quadrada, né? Ou não? Isso, exatamente. Para tu poder simplificar, tem que fazer a raiz. Uhum. Tá. Beleza. Tá, então Show. a razão é meio. Isso. Bem, a razão é meio, então tá longe ainda de acabar essa conta. Tá louco. Conta longa. Vamos lá. Razão é 1 meio. Só que a gente quer saber o 25º termo. Bem, Isso. dá para fazer o 25º termo a partir do A15, né? O 25º termo vai ser o A15 vezes a razão elevada a 10, né? Então é sempre vezes a razão elevada à diferença Exatamente. da soma, né?
Isso, entre as duas razões, entre as duas, entre os dois As, né? isso, exatamente. Tá. Então vai ficar a Mas 15, esse cara feião aqui. vezes meio elevado a 10, né? Bem, quanto que é elevado a 10, né? Se elevado a 5 era 32, é só tu ir continuando multiplicando 2, né? Essa conta vai ser bem longa, mas eu vou te dizer. 2 elevado a 10 é 1024. Tá. Daí tu teria que fazer a multiplicação de 1024 por esse número aqui. Saberia fazer isso? Eu acho que Muito sim. feio esse número, né? Tá louco, cara. Muito. Para fazer essa conta, para multiplicar fração, eu não lembro como é que faz. Multiplicação de fração é mais fácil que a soma de fração, tá? Porque a soma de fração tu tem que fazer a questão do mínimo múltiplo comum. Mas multiplicação é simplesmente fazer o de cima com o de cima. Então, em E de cima vai baixo. dar 3 e o de baixo com o de baixo, exatamente. Então, Tá. o Beleza. Então problema é fazer essa multiplicação aqui. 16.834 vezes 1024. Isso. Então, qual que é o problema? Né? Esse número é muito feio, velho. Muito feio de fazer a conta. Vai dar uma puta conta longa, né? Uhum. Então, aqui é o jeito High School of Musical, né? Ai, ai, ai. Isso aqui vai ser chato. É sempre 4 vezes 4, né? 4 vezes 4 sobe 1. Tá, isso eu lembro. 24, 25, 22, 4, 6. Daí vai pro outro, 8. Vai ter que apagar os caras aqui, né? Pô, os caras não deixaram usar calculadora simples também é sacanagem, né? Verdade. Mas conta infantil dessa, 6, 7, 12, vai, 1, 2, 3. Agora o próximo é 0. Então nós colocamos um monte de 0 aqui. Nossa, faz muito tempo que eu não faço uma conta assim, meu Deus do céu. Bem, começou a estudar agora, né? Então tem. É normal, velho. Pô, eu também, faz um monte de anos que eu não sei o que é um gimnosperma ou qualquer coisa do gênero aí que você manja muito. A gente só sabe bem aquilo que a gente tá vendo o tempo todo, né, cara? Exatamente. Então não tem, né? Não se sinta mal por isso. 18 anos é muito tempo. Porra, 6, 17. Eu faço essas coisas e erro, pô. Eu trabalho com isso. 10, 17. Vem 1, 7, 6. Ó, por exemplo, pode ser que tenha errado essa desgraça aqui. 1, 6, 7, 7, 7, 0, 1, 6. Aí, ó, perdi um 2 em algum lugar. Mas deve ser essa aqui a resposta, né? Tem o 777 ali que eu falei. Deve ter perdido em algum lugar o número aqui. Né? Porque é tanto número aqui para somar, né? Perdi algum pelo caminho. Eu posso ver na calculadora aqui também enquanto isso. 16.384 vezes 1024. 16.777.216. Isso. Certo, meu bom. Certo. E as alternativas são bem parecidas, né, uma com a outra. Uhum. Pra sacanear, né? Ei, eu ia falar uma coisa pra você, velho. Tô passando meio mal aqui, cara, por causa que eu acordo muito cedo, sabe, pra trabalhar. Eu coloco esse horário mais tarde aí porque é o horário que eu durmo. Mas já que você quis hoje, não tem como a gente fazer essa 1 hora, sei lá, um pouco amanhã, daí um pouco no outro dia. Tem, claro. Sem Daí problema. eu vou te mandar todo o material que a gente fez aqui, não sei, eu acho que foi bem proveitoso hoje, mas foi bem cansativo também, não sei pra ti, tá o dia todo aí na função também. Não, pra mim tá bem de boa, mas a gente depois faz essa outra hora. Depois. Claro, sem problema. Deixa eu já te mandar antes que eu me esqueça aqui. Logo que eu postar o vídeo no YouTube, eu já te mando também. Eu consegui, não chegar tão tarde para aula hoje, até cancelei lá, porque
Eu estava dando aula num bairro que é 20 quilômetros de onde eu moro. Eu falei, não tem condição. Eu vou demorar uma hora inteira só para voltar para casa para dar aula para o Gustavo na segunda. Daí, felizmente, pude dar aula para ti no horário certo hoje. Beleza? Daí amanhã a gente volta às... horário de Portugal aqui. No Brasil, às 13, né? Isso aí. Isso. Belezinha, meu amigo. Então tá, show Amanhã, de bola, hein, cara? Ó, não se sinta mal por amanhã, estar muito tempo sem estudar. Você tá bem, cara. Tá amanhã, fazendo as amanhã às álgebra 20, né? básica. Oi? Amanhã às 20, né? Não, você falou que era às 13 o resto da semana, né? Não, Eu anotei aqui às 13. não, peraí, ó. Ó. Terça das 20 às 22. Putz. Terça, 20 às 22. Daí quarta, quinta e sexta, 13 às 15. Tá. Putz. Beleza. Porque assim, amanhã eu tenho aula de redação Não, não, das, tudo bem. das É que eu anotei 15h30 errado, né? às 17h30. Mas assim, eu tô livre às 17h30, entendeu? Mas eu não sei se você Eu acho tá... que eu vou ter um aluno ali. Mas não se preocupa. A gente faz sim, beleza? Amanhã eu venho com uns café na mente aí, tá tranquilo. Beleza? Beleza. Show Fechou, de então. bola, meu amigo. Pô, espero que você tenha gostado e tenha te ajudado, tá? Me ajudou sim. Show de bola. Daí a gente vê como que a gente faz, a gente vai vendo durante essa semana, Uhum. porque a gente tem... final de semana não tem nenhuma, né? Até Não, sexta. Daí a gente vê se vai precisar de mais no final de semana ou não, para a gente também fazer o calendário da semana que vem. sim. Porque semana que vem tem feriado, né? Então é um pouquinho mais Uhum. complicado. Beleza. Então tá bom. Beleza? Falou, meu querido. Uma dica. Aqueles livros que eu te mandei. Veja a seção de exemplos de cada capítulo. Tem muita Tá. questão de vestibular e tem bastante da Mackenzie. E as questões, elas são muito bem explicadas. As questões são muito bem explicadas, então você vai entender tudo. Beleza? Show de Beleza. bola. Beleza, então. Abraço, velho. Boa noite.